em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil registra, em média, 3 casos de intolerância religiosa por dia. Esse tipo de violência não se revela apenas em ataques contra templos e fiéis, mas também na forma de preconceito. Cresceu no Brasil o número de denúncias de intolerância religiosa. Do aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade. Aure, aure, baba, aure, aure, baba. Aure, baba. Aure, baba. Aure, baba. Bom dia, estamos aqui com o professor Chico, falaremos sobre, perguntar umas perguntas sobre intolerância religiosa. O que o senhor acha da intolerância religiosa? Depende, porque a pergunta é muito ampla, né? Se intolerância religiosa é não ser tolerante com a crença do outro. Muito especificamente no meu caso, é muito recorrente porque não se compreende a diferença entre religião brasileira e religião cristã. Você já presenciou ou vivenciou uma situação de intolerância religiosa e como isso te afetou? Já, familiar, mas normalmente, como as pessoas que agiram desse jeito têm alguma proximidade comigo, eu fui grosso com a intimidade necessária. No caso, se alguém diz, usam gato preto para fazer trabalho, fala assim, não, a gente só usa galinha e nem toda galinha a gente sacrifica, então não se preocupe. Na sua opinião, quais são os principais desafios que enfrentamos para promover a tolerância religiosa em nossa sociedade? Eu acho que é mais de conhecimento e de respeito a direito, em vez de naturalização. Por exemplo, a gente vai ter uma novena aqui. E quem é evangélico para ir para a novena? E quem é do candomblé da Umbanda para ir para a novena? Porque se fosse assim, tinha que ter culto de todas as religiões. É tradicional, mas tradição por tradição, essa tradição também viola, de qualquer forma, um direito, que é o direito a culto de todas as religiões. Porque senão ia ter, vou trazer um pai de santo para a gente fazer uma gira aqui no meio e tomar umas 2 doses de pitu, matar uma galinha e comer uma coisa com dendê aqui. Então, como você acredita que a educação pode contribuir para aumentar a tolerância religiosa entre diferenças de grupos? É justamente com isso, a gente tem que conhecer sobre os direitos os diversos cultos, sobre a obrigação de respeitar, mas sobre, de fato, a pluralidade. Porque ou você faz todos os cultos ou você não faz um só. Porque, mais uma vez, suspender um dia de aula com vocês para fazer uma novena ou missa, é você dizer que, olha, a gente escolheu um culto e a escola não tem culto. Religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, estão entre as 5 mais seguidas no Brasil, com mais de 1 milhão de adeptos. De acordo com o IBGE, os católicos praticamente são maioria, cerca de 123 milhões de fiéis. Em seguida estão os evangélicos, com 113 milhões. Meu nome é Valdeir, eu sou católico, e quando nós falamos sobre intolerância religiosa, a palavra que me vem à mente é liberdade. Nós somos livres para escolher aquilo que nós queremos seguir, aquilo que nós queremos acreditar, aquilo que nós queremos professar. E nessa liberdade surge o respeito e o amor. O registro de denúncias sobre intolerância religiosa feitas ao Disque 100. Um serviço do governo cresceu sobretudo após 2021, um ano depois do início da pandemia da Covid-19, também aumentando as violências, que são diversos tipos de violência relatados. Olá, estamos aqui hoje com a professora Mônica Soares Souza, professora do Colégio Estadual Professor Fernando Azevedo, e queremos saber sua opinião sobre o que é intolerância religiosa. Bom, a intolerância religiosa é uma atitude mental das pessoas
de não ter vontade, de não reconhecer crenças diferentes da sua. Então a pessoa desrespeita, não dá espaço para o outro, porque o outro pensa e age religiosamente diferente de si. Um exemplo muito comum acontece com pessoas que são espíritas ou ligadas ao candomblé. Então, de repente, elas praticam algumas atitudes, algumas danças ou formas que a maior parte da sociedade, por serem cristãs, não consideram como práticas ligadas à sua religiosidade. Aí consideram como algo indevido, não deve ser respeitado. Então, a tolerância religiosa é você reconhecer a crença do outro e respeitar a sua diversidade. Em 2018, foram registradas 615 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. O número saltou para 1.418 em 2023, um aumento de 140,3%. Já o número de violações passou no mesmo período de 624 para 2.124, um salto de 240,3%. Olá, eu sou o professor Pedro e estou nesse vídeo para comentar sobre intolerância religiosa. Bem, a intolerância religiosa se dá pela falta de reconhecimento, falta de respeito em relação à fé de outras pessoas, né? E muitas vezes é manifestado em forma de violência, seja violência direta, né, agressão ou ataques a templos, como também aquela intolerância que é mais escondida, né, que é uma intolerância velada, né, que é quando sacerdotes, líderes religiosos comentam sobre outras religiões de maneira depreciativa, né? Eu vou dar um exemplo. As religiões de matriz africana geralmente sofrem disso porque os orixás são comparados com o demônio, né? Isso na visão de alguns cristãos, não todos, né? Por conta de uma interpretação bíblica, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente através de mim chegará ao Pai ou aos céus, enfim. Então, tirando essa interpretação, os cristãos acabam adotando um comportamento de intolerância em relação a outras religiões. Por quê? Porque eles não acreditam que é bastante problemático, né, e que faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, acho assim que a solução para a intolerância religiosa seria respeitar, né, a lei de que o Estado deva ser laico, ou seja, cada um prega o que quiser, certo? Sem ninguém se meter. Enfim, existe uma tentativa de dominação, certo? Dessas ideologias que influenciam na sociedade de maneira negativa. Por quê? Existe uma problemática filosófica que é o seguinte: devemos tolerar os intolerantes? Nós temos sim que discutir, né, sobre intolerância religiosa, temos sim que discutir sobre o conceito de tolerância e qual a sua importância para a sociedade. Entre 2022 e 2023, o aumento das denúncias foi de 64,5% e de violações de 80,7%. Em 2023, os registros saltaram. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia são os que mais têm denúncias. Para enfrentar a intolerância religiosa, é necessário promover o diálogo interreligioso e a educação sobre diferentes crenças e práticas religiosas. Além disso, é crucial combater o preconceito e a discriminação, garantindo o respeito pela liberdade religiosa de todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas têm senso de como a sua religião é que tem a verdade. A sua religião é a única que lhe satisfaz, né? E, na verdade, se você for perguntar ao católico, então a religião dele é certa. Se você for perguntar ao protestante, ele diz: não, a verdade está na minha religião. Se você for perguntar ao budista, não, a verdade está na minha religião. Então, cada um acha que a abordagem da sua religião é a verdade, né? Mas é preciso que a gente aprenda a conviver
por as diferenças e as diferenças religiosas, porque na verdade cada um tem a sua verdade. Por isso que é preciso que a gente compreenda e entenda que qual era a melhor religião? A melhor religião é aquela que faz com que você se torne uma pessoa melhor. Desde janeiro do ano passado, com o endurecimento das leis, quem pratica crimes de intolerância religiosa pode pegar até 5 anos de prisão, além de multa. É o que diz a Lei 14.533, que equipara injúria racial ao racismo e que também protege a liberdade religiosa. Para este crime, não cabe mais fiança e é imprescritível.